Então, hoje nós vamos falar sobre o número de Avogadro e sobre o número de mol, né? De uma maneira mais simplificada possível, né? Para que isso ajude no entendimento, tá? Então, Avogadro foi um cientista chamado Amadeu Avogadro e ele foi o primeiro cientista a comprovar o seguinte, que todas as vezes que eu tenho uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica de determinado elemento, segundo ele, eu sempre vou achar uma quantidade fixa de elementos dentro daquela amostra. Vou traduzir o que eu falei para vocês. Por exemplo, o mercúrio possui como massa atômica 201 U, tá vendo? Se eu pegar lá um potinho, né, de mercúrio e colocar um monte de mercúrio aqui dentro, e vou pesando até na minha balancinha marcar 201 gramas. Tá vendo que em número é igual, ó? Aqui é 201 U, né? Porque é unidade de massa atômica, é a massa de um átomo de mercúrio, que eu não consigo nem ver, quem dirá pesar em grama. E aqui eu já tenho uma quantidade maior de mercúrio, né, pesando 201 gramas. Segundo Amadeu Avogadro, se dentro dessa amostra que eu contar átomo por átomo aqui dentro, eu vou encontrar esse número fixo, que é chamado de número de Avogadro. E esse número é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, né, dependendo do que a gente estiver tratando. Correto? Então, o número de Avogadro nada mais é do que isso, ó. Mais um exemplo. Aqui a gente já tem uma molécula, né? Uma molécula de água, né? Fazendo o cálculo da massa da molécula, igual vocês já aprenderam a calcular, ó, é H2O, né? Nós temos 2 átomos de hidrogênio nessa molécula, um átomozinho só de oxigênio, né? E a gente multiplicou pela massa que está lá na tabela periódica, somamos o resultado da multiplicação, deu lá 18U, né? É a massa de uma molequinha de água. Se eu pegar lá um potinho, né, colocar em cima de uma balança e começar a jogar água aqui dentro até marcar 18 gramas de água. Tá vendo que em número é igual, ó, 18, 18. Só que aqui é a massa de uma molécula. Aqui é a massa de um montão de moléculas de água, né, 18 gramas. Quando em números são iguais, segundo Amadeu Avogadro, quantas molequinhas de água eu vou achar aqui dentro? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá? Então, esse número é fixo. Todas as vezes que você tem uma massa em gramas igual a massa molecular ou massa em gramas igual a massa atômica, você sempre vai achar essa mesma quantidade de átomos ou moléculas, tá? Esse número, ele equivale há um número muito importante para a gente, que é como se fosse uma dúzia, né, para o químico. Todas as vezes que a gente fala em dúzia, vem um número na cabeça. Se eu falar uma dúzia de bananas, quantas bananas são? A gente já vem um número, né, 12 bananas. Uma dúzia de maçã, eu sei que são 12 maçãs, correto? Todas as vezes que a gente falar em mol, o número que precisa vir à nossa mente é exatamente esse, que é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, tá? Então, se eu falar assim, ó, quantos átomos existem em 1 mol de átomos? Existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, entendeu? Então, do mesmo jeito, uma dúzia de mosquitos. Quantos mosquitos são? A gente sabe que uma dúzia de mosquitos são 12, né? Bem esdrúxulo esse exemplo. Mas aqui, do mesmo jeito, eu falei em mol, é sempre o mesmo número. Ó, 1 mol de moléculas são 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de íons, quantos são? 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons, correto? Então, o que eu preciso que vocês aprendam hoje? Quanto que vale um mol? Quanto que vale um mol? 6,02 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa, tá? Um mol de maçã vai ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 maçãs, ou seja, é muita maçã.
correto? Geralmente a gente vai utilizar mol, né? Não vai usar mol para maçã, vai usar para átomo, molécula, íon, tá? São partículas muito pequenas. A gente está falando assim só para que haja entendimento, correto? Então, queridos, como que isso será cobrado para vocês, né? A gente vai exercitar agora esse conceito. Aqui tá perguntando assim, olha, quantos átomos existem em 2 mol de átomos de cálcio? Aí, a gente vai utilizar o conceito que eu tenho que ter, né, na memória. Eu sei o quê? Que 1 mol de átomos tem quantos átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Correto? De cálcio, né? No caso da pergunta aqui. Esse é um conceito que eu tenho que saber. Ele está me perguntando quantos átomos existem em 2 mol. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? Ó, 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. 2 mol possui X átomos, né? Como que a gente resolve isso aqui? A gente vai multiplicar assim, ó, cruzado, né? Assim? Então, ó, X vezes 1, X é igual 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. A gente vai fazer essa continha. Na hora de fazer essa continha aqui, o que vocês vão utilizar? Vocês vão multiplicar apenas esse 2 pelo 6,02. O 10 a 23, como ele é potência, vocês provavelmente não vão instalar com uma calculadorinha, né, científica, a gente não precisa incluir nessa conta. A gente vai multiplicar apenas esses 2 números, tá? Aí vocês vão achar lá que deu 12,04. E eu repito o 10 a 23 átomos de cálcio, tá? Ó, mais um exemplo para vocês fixarem. Ó, quantos átomos existem em 5 mol de átomos de ouro? Mesma coisa, a gente vai utilizar o conceito que eu tenho que saber que 1 mol apresenta 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro, né? Então, 5 mol apresenta X átomos. Então, a gente vai multiplicar cruzado, ó, regrinha de 3, né? X vezes 1, X é igual a 5 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vou fazer a continha, ó, só com os primeiros números. O 10 a 23 a gente vai repetir após o resultado, tá? Então, eu fiz lá, 5 vezes 6,02 vai dar 30,1 e repito 10 a 23. Ok. Átomos de ouro. Correto? Então, queridos, esse vai ser o tipo de questão que vocês serão cobrados, tá? Essa letra C aqui, eu vou deixar lá no exercício para vocês fazerem. Só vocês seguirem o exemplo, né? E qualquer dúvida, estamos aqui.